ter na gentileza companhia. Cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa no entretanto das palavras ditas. E ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é uma conversa com Bernardo Mendonça. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com o músico David Fonseca, depois de no final da primeira parte termos ouvido um áudio surpresa da cantora e compositora Cláudia Pascoal, que deixou aqui um largo elogio às roupas, dizendo assim, às roupas e à imagem do David. Antes de mais um comentário, antes de responderes à pergunta. Muito simples. Há uma forma, eu de facto visto mais vezes de uma forma um bocadinho extravagante, sem dúvida nenhuma, mas é de propósito. Tem um propósito muito específico. Eu há uns anos vi uma entrevista do Steve Martin. O Steve Martin sempre teve o cabelo muito branco, teve ele sempre foi um velhote. Verdade. E eu gosto muito dele, gosto muito do estilo de humor dele, gosto dele. E foi uma entrevista no Conan O'Brien e ele senta-se, ele vinha com um fato verde, assim uma coisa muito espampanante, e o Conan disse-lhe que tens um fato muito bonito, gosto de ver no fato. De facto ele ficava muito bonito no fato. E ele disse que à medida que do pescoço para cima as coisas ficavam cada vez mais desastrosas, que ele tinha que contrabalançar do pescoço para baixo. Olha o disparate, David. Até porque tu... Eu pensei assim, não, mas ele não está a pensar mal, que é, no fundo, temos de distrair as pessoas do que está efetivamente a acontecer. E repara que tem acontecido tão bem que ninguém repara. As coisas vão andando e as pessoas pensam, o que é que está a acontecer aí? Nada. É só o guarda-roupa que está extremamente espetacular. Mas o teu guarda-roupa é incrível há muitos anos, David. É, mas não foi sempre assim. Eu confesso que gosto muito de moda em geral, mas por uma razão também muito simples. Eu quero muito que aquilo que eu visto seja exatamente como a forma como eu vejo. Ou seja, eu não me sinto nem muito castanho, nem muito cinzento, percebes? Não sinto nada disso. Não és bege. Não sinto nada bege. Então eu pensei, porquê é que eu hei de vestir bege se eu não me sinto bege? Portanto, eu quero muito vestir a forma como eu senti. Antes eu acho que quando eu era mais novo, era muito tímido para isso. E agora, felizmente, esse foi um problema que eu resolvi há alguns anos. O tempo já acabou, já não tenho paciência para isso. Não tens nada a perder. Não tenho nada a perder, não quero saber. E é uma coisa wink em relação ao novo single. E é uma coisa que eu gosto muito, é não pensar muito sobre isso. Tipo, faço o que me apetece e pronto. Boa, isso é libertador. A idade trouxe-te isso, não é? Trouxe muito. Cada vez mais. Eu tenho medo do que vem aí, porque eu sinto que está cada vez pior. Eu sinto que faço literalmente... O que me apetecer, o que me passar pela cabeça, não penso duas vezes, às vezes cai mal, mas ainda bem, não tem que ir sempre bem. Mas se calhar o cair mal é quando cai bem para ti, não é? Não sei, eu gosto que caia. Gostas se que caia? Se bem ou mal, eu gosto é que caia. Muito bem, fica a ideia. Então, a resposta à pergunta da Cláudia, com quem é que trocarias de roupa? Sem pensar, David Bowie. Pois, meu claro, Deus, pois é, isto é não surpreendeu, nada. Mas relaciono-me. Nada. Muito espetacular. Nada. Aqui há uns anos eu fiz a curadoria de uma exposição do David Bowie no Porto, e era com o fotógrafo que o acompanhou mais vezes, e eles mandaram-me todas as fotos que ele tinha tirado ao David Bowie, que eram centenas e centenas de fotos, e eu tinha que escolher para fazer a exposição. E eu fiquei
tão impressionado com aquilo, que era impressionante. Tudo era incrível, e tudo era incrível agora. Devia ser incrível na altura, mas também era incrível agora. E gostava dessa ideia da fantasia, não é? No fundo, agora sou este, agora vai aquele, agora transforma-se para aquilo. Relacionas-te? Acho que é mais divertido. Acho que o David Bowie se devia divertir imenso. Claramente um sentido de humor extremamente apurado. Só assim é que uma pessoa se dava a muitas das coisas que ele vestiu. E depois aconteceu uma coisa muito boa, foi que o fotógrafo, nós acabámos por pronto, a exposição correu muito bem, e o fotógrafo ofereceu uma fotografia que eu tenho em minha casa, do David Bowie, grande, ele ao vivo, que tem um fato impressionante, e eu pronto, às vezes olho para lá e penso, pronto, se não for assim, se fosse assim já não era mau. Portanto, talvez o meu guarda-roupa favorito seria o dele. Tu és um esteta, evidentemente, em tudo o que crias, filmas, fotografas ou vestes. Esse olhar, não só na roupa, mas esse olhar vem de sempre, essa preocupação com o belo. Já disseste que a roupa depois foi uma construção, mas esse olhar vem de há muito tempo. Havia, no meu quarto de adolescente, havia pósteres, como todos os quartos de adolescente. E na altura não havia muitas revistas que chegassem em Leiria. Havia a Bravo, que era uma revista alemão, e que havia pósteres de músicos e pronto, e pouco mais. Eu na minha parede tinha um póster grande, que era da Madonna, da fase Who's That Girl, que ainda é um póster que eu tenho no meu estúdio, da Madonna, porque faz-me lembrar o que é a sensação de olhar para alguém e gostar da pessoa, quase uma fantasia que uma pessoa cria sobre aquela pessoa. E todas as outras fotografias eram de fotógrafos que eu fotocopiava, de jornais que apanhava. Então eu tinha fotografias do Józef Karsh, do Kudelka, tinha estilos do Charlot, do Charlie Chaplin, do outro, do cinema mudo, a minha cabeça, já não me lembro de todos. Enfim, ou seja, as imagens que eu tinha no meu quarto não eram as imagens de adolescente. O que me fascinava eram as fotos em si. Tinha do Sebastião Salgado também na altura, porque eu tinha o que apanhava, não é? O que apanhava nos jornais. Eu lembro que houve o Expresso que fez uma vez uns especiais sobre fotografia, e eu depois pegava nos especiais e às lojas fotocopiava, fazia em A3, punha no meu quarto, enfim. E isso era o que eu tinha. Portanto, eu acho que na altura, eu não sei de onde é que vem, mas desconfio. Não sei se é por aí. A minha mãe gosta muito de decoração, e a minha mãe, pronto, a casa ainda hoje gosta, e a casa da minha mãe é uma casa construída com objetozinhos e com coisas, e vezes o aprumo que ela põe naquelas coisas todas, e cada sítio é um sítio específico e tem cores, e é tudo pensado. E ela gostava muito de comprar aquelas revistas de decoração, a Casa Cláudia, e eu via aquelas coisas também. E ela fazia uma coisa aos fins de semana, que às vezes, que ainda hoje eu faço, a minha mulher odeia que eu faça isso, mas eu faço, que é, nós íamos dar aqueles passeios de domingo ali por Leiria à volta, e às vezes quando havia casas em construção e estavam quase fechadas, só lhes faltavam as janelas, a minha mãe dizia, vamos ver. E nós íamos para dentro das casas, e a minha mãe dizia, aqui vai ficar a cozinha, aqui é a sala. Fantasiavam. Não é fantasiar, é perceber como é que eles tinham feito aquela casa. A minha mãe tinha curiosidade em saber como é que eles tinham montado como é que eles iam fazer, que era para tirar outras ideias. E eu ia também e ficava a ver, e não sei, e ainda hoje, eu lembro que a minha mãe, aqui há uns anos, nós passávamos sempre por uma casa muito antiga, aqui de podre. Minha mãe dizia, tinha tanta curiosidade para ver esta casa por dentro, e houve um dia que eu disse assim, nem é tarde nem é cedo, é hoje. E a minha mãe, não vamos nada. A minha mãe tem muito medo de fazer algo que seja ilegal, ao contrário de mim. Não quer saber. Então entrámos pela casa, a minha mãe cheia de medo, vamos embora ver. Eu, não, agora vamos ver a casa de uma ponta à outra. E entrámos ilegalmente pela casa, que era uma casa assim meio abandonada já, mas ainda tinha alguns móveis. E eu dizia, olha, aqui é a sala, é bonita esta sala. E a minha mãe, vamos embora. Mas eu acho que vem daí. Eu acho que vem da ideia de querer montar um mundo que nós podemos montar em nossa casa, como um Lego, não é? Ou como montar coisinhas ou montar casinhas. E eu acho que isso trouxe-me
quando comecei a fotografar muito cedo, aos 16 anos, com uma máquina fotográfica, estava sempre a olhar por aquela coisa, a pessoa enquadra as coisas lá naquele quadradinho, naquele retângulo, e eu acho que acabou por ficar assim. E ainda hoje sou assim a minha casa. A minha casa é um bric-a-brac. É um bric-a-brac. Mil coisas e de livros. E a tua mãe, ao que sei, tem boa voz, cantava muito, não é? Tinha e tem uma ótima voz. Cantava, os meus pais cantavam. Minha mãe cantava quando era professora, ela fazia aquelas festas dos professores e ela cantava sempre, cantava fados, cantava o Zaba, Pedra Filosofal, aquelas canções, pronto, desse tempo. E eu lembro de via lá cantar, achava aquilo tudo uma seca. É uma figura de referência para ti, a tua mãe? Os meus pais, tanto um como o outro, são figuras de referência. Aliás, eles são uma figura enorme de referência para mim, porque... Não sei, eu gosto da forma como eles têm de ver o mundo. É uma forma muito justa de verem o mundo, e uma forma muito aberta. Para teres uma ideia, eu não fazia ideia. Eu acho que só percebi que havia uma coisa como, por exemplo, o racismo aos meus 13, 14 anos. Até lá nunca tal coisa, sequer o conceito em si, nem sequer sabia que existia. Portanto, isso... Eu penso assim, porque o sítio de onde eu venho, isso não existia. Nem que, por exemplo, que as mulheres eram maltratadas. Isso também não é um conceito que todos esses conceitos só vêm tarde na minha vida, com um grande espanto meu. E lembro-me de ficar espantado, mas o que é que... E ficava indignado, mas o que é que as pessoas são malucas? E depois comecei a entender, de forma muito dura para mim, que isso não era, que eu é que era a exceção, que eu vivia num sítio onde isso não existia, onde não existia esse discurso, onde não existiam, muito pelo contrário. Por isso eu acho os meus pais de facto pessoas muito especiais nesse sentido, que não havia, o mundo é um sítio livre, onde cada um faz aquilo que quer fazer, que respeita o próximo, e que é isso. Procuras passar o mesmo aos teus filhos, aos mais velhos? Completamente. Acho que eu sinto, sabes, quando uma pessoa vem de um sítio onde esses são os valores, é muito difícil, é quase como uma missão continuar que isso seja essencial. É quase o essencial depois acaba por ser a educação. Eu acho que a educação é uma parte extremamente importante da nossa vida, e não me diga a educação estrita escolar, a educação e o facto de convivermos muito com muitas pessoas, estarem em ambientes totalmente diferentes, de não sermos fechados ao nosso círculo, ao nosso sítio. As pessoas põem-se muito em sítios, não é? Tipo, eu faço parte deste círculo, este é o meu círculo social, este é o sítio onde eu pertenço, portanto eu não passo deste traço para aqui. Eu acho que isso traz muita confusão, traz muito medo. As pessoas depois olham umas para as outras de uma forma meio descabida, totalmente descabida. Às vezes eu já ouvi coisas na minha vida, ao longo da minha vida, que eu penso, mas que coisa mais... E tem a ver com o desconhecido. Todas as pessoas têm um medo terrível do desconhecido, eu também, de certeza. Mas então o meu convite é às pessoas, então não desconheçam, conheçam, atravessem, vão lá cumprimentar. Normalmente é o fim, é o início do fim dos preconceitos, não é? Das ideias feitas, pelo menos. E são ideias feitas, eu não tenho dúvidas nenhumas que grande parte dos nossos problemas vem de ideias feitas na educação. Os filhos já te ajudaram a desconstruir algumas ideias feitas que tu tens? Muitas, então não. Então são novas as gerações, não é? Claro. E eu acredito muito no choque de gerações. Acredito mesmo. E sentes? Sinto, ainda bem. Eu acho que se não sentir o choque de gerações, alguma coisa está mal. Não é agradável, não é confortável. Eu digo muitas vezes ao meu filho que se ele concordar comigo, eu fico preocupado. Fico muito preocupado, porque é suposto ele não concordar comigo. Eu não concordava com os meus pais de todo, com muitas coisas que eles diziam ou faziam no sentido mais convencional das coisas. Não esquecer que acho eu, que uma geração mais velha, quer queira, quer não, acaba sempre por ser mais conservadora. E na realidade, eu às vezes sinto menos conservador, às vezes, que o meu filho. Pode acontecer. Pode acontecer. Às vezes eu penso, mas com os meus filhos, eu penso, mas que ideias, que coisas mais... Mas porquê? Noutras não. Noutras eu sinto que eu é que sou o mais conservador. É um bom diálogo. Mas eu acho que é um bom diálogo para ter. Eu acho que todas as ideias são possíveis. Têm é que estar em cima da mesa, todas. Pois. Tenho agora mais um áudio para colocar em cima da mesa, e desta vez é do teu amigo Daniel Leitão.
Vamos a isto. Vamos. David Fonseca. O que é que podemos dizer sobre David Fonseca? David Fonseca foi alguém que eu tive o prazer de conhecer já numa fase mais madura da minha vida, e foi alguém que me surpreendeu bastante. Conhecia o David já há muito tempo como músico, não é? Como artista, mas de facto ele surpreendeu-me porque depois de conhecermos melhor, nós percebemos que o David é daquelas pessoas que de facto faz tudo bem, ele consegue fazer tudo bem, ele não só é um excelente músico, como é muito criativo. Ir a um concerto do David é uma experiência, é toda uma experiência que eu acho que a maior parte das pessoas não estão à espera, a nível do audiovisual, tudo mais. O David tem imensas ideias e põe-nas em prática de uma forma sempre surpreendente, mas que resulta sempre muito bem. É também um grande companheiro de viagem. O David é um grande companheiro de viagem, é o melhor amigo para levar a um cruzeiro, tanto é que foi isso que eu fiz. Eu fui com o David num cruzeiro e de facto foi lá também que pude ver David Fonseca num registro musical, mas mais intimista, não é? Numa sessão de karaoke. E eu sinto que as pessoas, o público, até porque era público americano, não deu devido valor ao artista que tinha à sua frente. Trataram-no simplesmente como mais um concorrente de karaoke, e eu acho que David merecia mais, porque não só cantou muitíssimo bem, como deixou tudo em palco. E eu acho que as pessoas confundiram aquilo que era uma entrega de um artista, a entrega de um homem, de um cantor, com um tipo que se lhe podia estar já um pouco tocado e exceder todos os limites. Mas de facto é isto que podemos esperar do David. Eu acho que o David surpreende sempre, que é aquela pessoa. Estar com o David ou ser amigo do David é saber sempre que ele aceita todos os desafios e raramente diz que não há alguma coisa. Está pronto para tudo, principalmente se for divertido, não é? E é isso, é uma das coisas que eu mais aprecio no David, e é com uma enorme honra e com um enorme orgulho que sou amigo dele. Posto isto, pediram-me para também deixar uma pergunta para o David, e eu queria fazer uma pergunta de David, que é uma pergunta que se faz a todos os grandes artistas portugueses, que é: onde é que foste buscar tanto estilo? Obrigado. Pois é, a pergunta que não quer calar. O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Onde é Olha, que foste buscar tanto estilo? Mas olha, é isto, são várias vozes. É só estilo, onde é que foste buscar tanto estilo, a ver? Olha, fico muito. Sabes que é sempre embaraçoso ouvir elogios. Pois, não é? É tão embaraçoso. É uma coisa que eu sinto às vezes, eu sinto mais confortável ouvir uma pessoa insultar-me do que a fazer-me um elogio. Mas isto também tinha algo, não é? Ou seja, esse momento de karaoke épico, imagino. Pois foi, dei tudo. Deste tudo, havia Dei tudo, algum álcool à mistura. O público não te deu o devido valor ao Não artista, deu, ao não deu. homem, ao cidadão. Ainda me lembro a música que cantei, que foi Que era o quê? Foi o Loser do Beck. I'm a loser, baby. Mas ninguém, e depois o público a cantar e tudo, mas ninguém me ligou nenhuma. Eu fiz tudo, ninguém. Tudo a dançar de costas. Nada, nem dançar, estavam sentados a olhar para mim. Foi tão deprimente que eu adorei. eu acho que uma das coisas que eu mais gosto, eu adoro karaoke. Adoro. É? Adoro porque eu acho que as pessoas entendem mal aquilo que é o karaoke. O karaoke não é um sítio onde as pessoas devam cantar. Eu não percebo quem é que vai para um karaoke cantar. O karaoke é feito para uma pessoa se divertir, não é para fazer. As pessoas ficam sempre. Sabes que sempre que eu faço um karaoke há aquela coisa de o David vai cantar. Não é um concurso do ídolos, não é o do. E ficam todos, e começam todos assim. E depois sai tipo, eu resolvo cantar Todos os Patinhos Sabem Bem Nadar. É isso que eu vou cantar. Pronto, e canto muito mal e não quer saber. Porque eu não acho que. Repara, aquilo não é cantar. Eu faço isso profissionalmente. Se for fazer um karaoke, não vou-me pôr para lá a cantar, porque seria extremamente caro para as pessoas. Oh my God! Estou a brincar. Pronto. Mas a realidade é que eu não vejo o karaoke como brincadeira. Pois. E nesse cruzeiro a gente divertiu-se muito, de facto. Pois, foi o Daniel Leitão e a sua esponsa. Exatamente. Sim, e eu e a minha esponsa. E a tua esponsa também. Fomos Os ao quatro.
Daniel Leitão, para quem não sabe, radialista, humorista e outrosistas, não sei, é mutuísta. É muito divertido. Isto e aquilo. O humor, já agora, a propósito do Daniel Leitão, o humor é algo que te assiste? Tu gostas de fora dos karaokes? Uma das coisas que mais me apercebo ao longo destes muitos anos que eu faço isto é que a minha imagem pública é extremamente taciturna. Isso é uma coisa que eu percebi. Facto. É muito taciturna. Faz-me lembrar a Mitó, que é uma mulher extremamente bem-humorada e sorridente no bastidor. Certo. E quando... Olá, Mitó, perdão. E quando possa para as fotografias, a persona é bastante... Eu acho... Sabes, porque é muito duro. Strong. É porque, repara, quando uma pessoa vai... é suposto eu ir defender música, não é? E se há coisa que eu odeio é quando a música é cómica. Não gosto disso. Pois. Eu acho que a música tem que estar num certo território. Portanto, eu quando vou defender a minha imagem como músico, não vou fazer a coisa mais idiota de sempre, porque isso não vai de acordo com aquilo que eu estou a fazer ali ao lado, não é? Portanto, o que não quer dizer que eu seja aquela pessoa taciturna, mas no entanto é a imagem que eu tenho. A realidade não podia ser mais diferente. Ou seja, eu acho que levo a minha vida com um extremo humor. Acho que seria uma estupidez uma pessoa não levar a vida com humor e com parvoíce generalizada. Acho que é uma forma muito eficaz de uma pessoa se manter alerta na vida. Eu acho que os músicos têm muito em comum com os humoristas uma coisa, que é a observação do mundo. E eu quando estou com a Joana e com o Daniel, vejo isso, que eles às vezes observam as coisas, estão a ver coisas, mas do ponto de vista de um humorista, não é? E estão quase a tomar notas mentais sobre uma coisa. E eu acho que não é muito diferente na música, só que o propósito é outro. Mas há aqui uma coisa que une estas duas atividades, que é a observação do mundo. Desconstruí-lo, desmontá-lo um bocadinho. O que é isto? E nesse sentido, eu acho que eu também consigo ver o que é que eles acham graça. Eu consigo ver, é terrível, e já vão acontecer um número de vezes, é terrível, por exemplo, estar numa situação triste e dura, como sei lá, um funeral ou uma situação maluca, ou num hospital, e de repente estar a ver uma situação que é extremamente cómica, e isso acontece-me sistematicamente. Isso às vezes liberta-nos também de um certo peso. Eu acho que é uma estratégia que nós temos para sobreviver às coisas mais complicadas da vida. Também já tive ataques de riso em muitas situações vezes dessas. eu já tive que sair de locais e não estava. É um dia de dias extremamente infelizes para mim. No meu caso, um coro que desafinou no funeral. Não. Eu estava demasiado triste, pois, e de repente aquilo deu-me um ataque de riso. É porque uma pessoa foca uma coisa, porque às tantas, lá está, tem a ver com aquilo que eu falava no início. Há uma certa. Porque é ilógico. E como é ilógica a dor é ilógica, pois. E de repente uma pessoa encontra uma coisa tão ilógica como a dor, como é uma pessoa estar a desafinar no funeral, que é suposto ser uma coisa séria. Mas eu acho isso ainda bem que essas coisas acontecem. Isso significa que nós somos humanos, que nós conseguimos estar aqui e ali. Eu acho essas coisas extremamente úteis para o ser humano, senão nós todos não aguentávamos nada disto. Verdade. Tenho mais um áudio, pois é. Oh meu Deus! Doutor, mais um áudio para o doutor. E quem é desta vez? Não faço ideia. Doutor Nuno Marco. Eu sinto-me na obrigação de contar como é que conheci David Fonseca, indivíduo que começou ou teve o seu boom mais ou menos na mesma altura que eu, cada um na sua área. O David com o Silence 4, eu com o Homem que Mordeu o Cão, falamos ainda hoje disso, começámos há muitos anos e ainda cá estamos, o que é ótimo. Como é que eu conheci o David? Eu na altura estava a trabalhar nas produções fictícias e estávamos a trabalhar num programa chamado Ousadias, da Teresa Guilherme, que incluía uma secção que nós escrevíamos, em que o Miguel Vital, hoje colaborador do Fernando Mendes no Preço Certo, interpretava o papel do pior entrevistador do mundo. E, portanto, a ideia era entrevistar figuras públicas, escrevendo as piores perguntas de sempre para elas. Era uma espécie de apanhado, não é? E depois, na altura, ninguém sabia quem era o Miguel Vital, portanto, aparecia-lhes aquela personagem à frente, que lhes fazia perguntas super desconfortáveis e as pessoas reagiam das maneiras mais diversas, mas quanto mais extrema a maneira, melhor. E a primeira que escrevemos foi para o Júlio Isidro, um guru pessoal meu, de quem hoje sou amigo com muito gosto.
E escrevemos as perguntas e a Maria João disse, epá, vem cá um amigo meu, o David, e podemos usá-lo como cobaia e fazer de conta que ele é o Júlio Isidro. Pronto, a maneira como eu conheci David Fonseca foi com ele a interpretar o papel de Júlio Isidro. Ele não fez nenhuma imitação de Júlio Isidro, ele foi o David. Na altura, um jovem que eu achei, epá, sim senhor, epá, com um fashion sense incrível. Eu pensei, caramba, eu ainda me sinto o rapaz de quispo da secundária ao pé deste tipo super estiloso, com umas calças aos quadrados e não sei o quê. E então o David fez de Júlio Isidro, fizemos as perguntas, ele foi a nossa cobaia, e foi assim que eu conheci David Fonseca. Aos poucos fomos formando esta amizade, cada um fazendo o seu ofício, e hoje em dia ele vem cá, já tem vindo aqui ao hospital onde eu estou, e eu tenho a dizer-vos uma coisa, o David está um guru da felicidade e do, epá, não quer saber, o mundo assim como assim vai acabar, portanto temos que ser felizes e temos que nos divertir, e ele, epá, é uma ótima pessoa que me passa uma energia tão boa sempre que cá vem, que é no fundo como se fosse um carregador. O David é um carregador, não é? E eu sou um telemóvel que às vezes está xoxo, ele vem cá e eu, pumba, fico com energia, epá, e portanto é uma presença muito benéfica e muito curativa hoje em dia na minha vida. E portanto essa é a melhor homenagem que eu posso fazer àquele indivíduo, para além de todo o talento que ele tem, e de todas as coisas que ele já fez para mim, de temas musicais das mais variadas rubricas, nas quais eu faço-lhe sempre um briefing estranhíssimo. Quando ele fez o livro dos porquês para a Antena 3, eu disse-lhe, é uma mistura, no fundo, da inquietação do Silence 4 com a Rua Sésamo. E o que é certo é que ele dá sempre qualquer coisa de absolutamente espetacular e surpreendente. E, portanto, é grande. David Fonseca. Sim, senhor. Senhoras e senhores, David Fonseca. Ora, a minha pergunta para o David Fonseca é a seguinte. Eu sei, aliás, quando a gente se conheceu, o David estava a fazer o curso de cinema. A Maria João Cruz, minha colega nas produções fictícias, foi quem me apresentou e estava também lá a fazer o curso. Foi aí que eles se conheceram. E, portanto, e olhando também para a já vasta obra do David enquanto videoclipista, eu acho que ele tem dentro dele a sabedoria e a arte para fazer uma longa-metragem. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: para quando, dado o quão cinéfilo tu és, David, quando é que o mundo poderá ver o teu primeiro filme como realizador e argumentista? Pois é, Nuno Marco, que te aponta como, para já, novamente, onde é que vais buscar tanto estilo, não é, David? Bem, eu tenho que começar a pensar nisto. Os três. Bom, ele aponta-te como um guru, não é? Da boa onda, do bom humor, das boas vibes, o que seja, e que és um carregador. E que és um carregador para quem está. É possível. É porque eu digo-me disparate. Obrigado, Nuno Marco. Obrigado, Daniel Leitão. Obrigado, Cláudio Pascoal. Obrigado a todos. Olha, pronto, de facto, o Marco agora está a atravessar esta fase uma longa caminhada de recuperação, que vai acontecer, e eu acho que quando lá estamos é uma coisa, sabes, não é? Eu gosto quando nós estamos, eu não vejo as pessoas de forma diferente por estarem mais debilitadas de alguma maneira. Para mim as pessoas são sempre pessoas e são sempre, parece que estou sempre a vê-las. Não consigo. Eu acho que isso tem a ver com a relação que eu tinha com a minha avó. A minha avó viveu até aos 94 anos. Mãe do pai ou da mãe? Mãe da minha mãe. E ela era de Peniche, e foi filha de faroleiro, viveu nas Berlengas até aos 7 anos, uma vida incrível. E ela era assim, ela era uma miúda trancada dentro do corpo de uma avó. E eu lembro-me dela muitas vezes, eu pensei assim, quando eu comecei a compreender, que demorou, eu só lá aos 20 e tais comecei a compreender quem ela era. Eu até lá pensava, pronto, é uma avó, mas depois comecei a perceber que não era, que havia ali qualquer coisa muito estranha, e eu acho que esse espírito dela, a forma dela olhar para o mundo, a forma meio desenrascada, meio viva de querer fazer as coisas, influenciou muito. E eu conto uma história rápida de uma coisa que me aconteceu com ela. Ela uma vez, ela morava em Peniche, e ela foi ter com a minha mãe a Leiria e insistiu que ia de expresso. Minha avó devia ter 90 anos, 89, por aí. E
E a minha mãe disse-me que eu tinha que ir buscá-la à rodoviária. E eu fui de carro. E quando cheguei lá, a minha avó estava no meio da rodoviária e tinha 6 malas enormes à volta dela. E eu olhei para as malas e pensei, mas como é que isto aconteceu? E eu perguntei-lhe, mas como é que isto aconteceu? Como é que trouxeste estas malas até aqui? E a resposta dela foi muito simples. Então, telefonei para um táxi. O táxi foi lá à casa e eu perguntei ao senhor do táxi se não podia pôr as malas dentro do carro. Ele pôs. Depois, quando chegámos à rodoviária, pedi ao senhor do táxi se não podia pôr as malas dentro do autocarro. Quando cheguei aqui, perguntei ao senhor que conduziu o autocarro se não podia pôr agora as malas aqui. E agora vais levá-las tu. E eu parece que estou assim a olhar para ela e a pensar assim: esta mulher é imparável. Incrível. É imparável. Ela faz o que ela quiser. E eu fiquei. Aquilo O poder deu-me. de uma avó. E aquilo deu-me. Olha, aquilo fez-me a mesma coisa que o Marco está a dizer que diz que eu lhe fiz. Que é, ela recarregava-me, ela dizia-me estas coisas. E eu pensava assim: eu tenho 22 anos, eu não consigo fazer estas coisas. Ou seja, aquilo eu pensava, então é possível nós fazermos o que nós quisermos na vida, que no fundo está tudo na nossa cabeça, na nossa imaginação, na nossa forma de olharmos para o mundo, não é assim, então é desta maneira, não é daquela, deixa-me falar com este, como é que te chamas, quem é que tu és? Eu acho que essa coisa, às vezes nós estamos tão trancados dentro da nossa ideia, das nossas coisinhas e coisitas, que nos esquecemos daquilo que é fundamental. Uma das coisas que mais me fez confusão quando vim morar para Lisboa, que eu moro aqui há 10 anos já, é que eu na minha rua, quando era miúdo, eu conhecia toda a gente. Toda a gente, eu conhecia os meus vizinhos todos, eu ia aos anos de toda a gente. Eu aqui, eu não conheço as pessoas, agora conheço, mas quando eu vim para cá nem sequer sabia quem eram as pessoas que moravam no meu prédio, sequer, à frente da minha casa. E isso é uma coisa que eu percebo, que é uma contradição, mas parece que quanto menos pessoas há, mais fácil é de conhecer. Quanto mais há, mais difícil é fazer essa conexão. E eu não entendo porque é que isso é assim. Eu acho que é uma fragilidade que nós temos no fundo ou não queremos incomodar ou não queremos ser incomodados. Eu não percebo porque incomodar é a coisa mais divertida do mundo. Incomodem. Gostas de ser incomodado na rua? Adoro que as pessoas tornem o meu dia diferente do que ele estava destinado a ser. Ou seja, se eu for na rua e uma pessoa me abordar, eu não faço ideia do que é que vai acontecer. Às vezes é para me insultar. Aliás, ontem disseram uma das coisas mais cómicas que... Vamos a isto. Nós fizemos uma ação de promoção com o Challenge For, onde convidámos uma série convidámos, as pessoas concorreram para lá estar, onde nós tocámos assim num sítio pequeno e as pessoas foram lá ver. E pronto, fãs do Challenge For. E isto foi agora, há 3 ou 4 meses. E no final, pronto, as pessoas estavam lá, quiseram tirar umas fotos, umas coisas e tal. E às tantas, um casal, e a mulher diz para o homem: vá, diz-lhe agora, agora estás aqui à frente dele. E ela mal disse aquilo, eu fiquei logo a pensar: ele agora vai ter que dizer, porque deve ser tão bom, deve ser mesmo bom. Para ela estar lá a pôr em xeque aqui à minha frente, deve ser uma coisa extremamente divertida. E ele faz uma pausa e diz-me assim: pronto, então eu digo, não há problema. Pronto. Ela quer que eu diga que eu não gosto mesmo nada de ti. Pronto, não te curto. Só estou aqui por causa dela. E eu achei absolutamente maravilhoso. Eu achei, até que enfim. Porque pensei uma coisa disruptiva. Não, eu pensei assim, por um mês pensei que ia dizer uma coisa agradável. Já estava a sofrer. Foi extremamente desagradável. Foi como a rubrica da Joana. E eu pensei, ainda bem. E eu fico tão contente. Tipo, nem toda a gente. Deram um abraço. E levou um abraço meu. E tirámos uma fotografia. Agora vamos fotografar aqui todos juntos, mesmo que não queiras, vamos chegar aqui todos juntos. Eu acho que essas coisas são extremamente refrescantes para mim, porque transformam o meu dia numa coisa completamente diferente. Inesperada. E isso é uma coisa, pronto, gosto. Que é coisa gosto. Like. Para quando uma longa-metragem? Perguntou Marco. Acho isso muito complicado de acontecer. Então. Por uma razão muito simples. Eu não sei se tenho energia para perseguir a produção de uma longa-metragem. Do dinheiro que é preciso para fazer isso. Eu tenho um amigo meu, o António Ferreira, que é realizador há muitos anos e fez filmes incríveis. Ainda o último filme dele é incrível. E eu já lhe disse isto mais que uma vez. O que eu aprecio nele, obviamente, o talento dele para fazer filmes, mas aprecio nele a resiliência que é necessária para fazer uma longa-metragem.
E eu penso nisto, eu comparo isto com os discos. Eu com os discos, eu quando quero fazer um disco, eu decido fazer um disco e eu faço. Eu não dependo absolutamente de ninguém. Gravas em casa, etc. Eu gravo em casa, faço. Eu se quiser mesmo fazer o disco e não precisar de ninguém, eu acabo por colaborar com músicos e, obviamente. Mas se eu quiser mesmo fazer o disco, eu não dependo de ninguém. Os timings são meus, eu faço o que eu quiser. Agora, eu se fizer um filme é tudo ao contrário. Eu sou a última pessoa dessa equação. Eu preciso de arranjar dinheiro, eu preciso de arranjar e dinheiro não é pouco, eu preciso de arranjar milhares de euros, preciso de ter os atores, preciso de ter os locais, preciso ter... Mas há filmes atualmente, com a tecnologia também mais avançada e tudo, há filmes low budget. Eu não tenho dúvida nenhuma, se um dia fizer uma longa-metragem ou uma curta-metragem, será uma coisa desse género. Porque seria e depois a única... bem editado, bem montado, pode ficar seria com a única pinta. Talvez, seria a única que eu teria. Agora, eu percebo o que ele quer dizer, porque eu tenho um amor gigante ao cinema, mas gigante, de uma forma absurda. Eu persigo filmes como se não houvesse amanhã. Vejo muitos tens filmes. Algum, já agora olhando para os Oscars, tens algum preferido? Tenho. O Valor Sentimental é claramente... Adorei esse filme. É claramente um filme... cheio de camadas. Sim, e um realizador que tem vindo... eu acho que ele tem vindo a apurar o gênio dele, a sabedoria dele, a forma de contar uma história está lá desde o filme número 1, que é uma coisa que eu aprecio muito, que é ver alguém que começa a fazer uma coisa e eu sou contra que as pessoas tenham que fazer sempre bem. Eu acho isso um disparate. Acho que as pessoas têm que fazer mal também. Acho que têm que fazer mal, têm que fazer bem, têm que fazer mais ou menos. Eu sou a favor de que as pessoas têm que fazer. Só que é tramada a exposição do sim, erro, não é? Está tudo bem. Eu acho isso Tu ótimo. lidas bem com a exposição quando corre menos bem e é público? De me estatelar. Sim, em público. Adoro estatelar. E o ego, Soutor David? Não uso disso. Acho que isso... Não, toda a gente o tem. Toda a gente o tem, mas não... vamos lá ver. Vamos aqui separar as águas. Eu acho que toda a gente tem um ego e eu também tenho de certeza, e também, obviamente, senão não me vestia assim, não é? Portanto, eu acho que toda a gente tem uma forma de ser que se quer ver de uma certa forma. Outra coisa é aquilo que eu faço. Quando eu faço música e quando faço o que faço, ou a minha atividade como músico, não há qualquer ego aí. Estou-me completamente a borrifar. Mas eu tenho uma arma secreta, que nem todos os músicos têm. É que eu não queria ser músico. Portanto, eu no fundo é como se eu não o fosse. Defendes-te assim. É A como se eu não narrativa fosse. para ti. A narrativa é essa. Se aquilo tudo der mal, eu penso assim, também nem era isto que eu queria fazer. Portanto, nem era, eu nem sei o que estou aqui a fazer. Eu nem sei porque me deixaram fazer isto durante tanto tempo. Estou só a brincar. Exatamente. Eu deram umas chaves deste carro, eu nem sei conduzir. Portanto, eu sinto um bocado. Eu sinto que só vou ser esse a minha vida toda. Eu sinto para não te levares tão a sério, é isso? Não é para não levar tão a sério, é porque é o truque, é um truque impressionante. É impressionante esse truque, porque dá-me liberdade para fazer o que eu quiser, dá-me a liberdade de me estatelar à vontade. E para não soares a David Fonseca. E para não soar, não, e para fazer o que apetecer, para fazer, e para não ter que sofrer com isso e fazer, se der mal, deu mal, se der bem, deu bem. Mas ficas triste às vezes quando apostas numa canção ou num disco e tem menos. Não. Uma das coisas que eu descobri ao longo dos anos é que eu já tive grandes sucessos, discos com grande sucesso e discos com menos sucesso. Os discos não têm sempre o mesmo sucesso. Mas têm sucesso, no sentido em que foram feitos, chegaram às pessoas. Eu acho que isso é a parte do sucesso dos discos. E uma das coisas que eu me apercebi nesse andar de coisas é que é uma coisa muito estúpida, muito simples. É que quando o disco tem muito sucesso, o que eu faço a seguir é fazer outro disco. Mas se o disco tiver pouco sucesso, o que eu faço a seguir é fazer outro disco. O que é que isto significa? Significa que é um bocado indiferente, porque aquilo que acontece a seguir é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu acho que o peso do sucesso é uma coisa que as pessoas às vezes põem muito lá em cima desse sucesso. Se uma pessoa é exatamente essa profissão que está a fazer, e se é isso que faz, e se toma a sério essa profissão, é exatamente isso que vai continuar a fazer. Mas tu também já tens um estatuto, um nome, um lugar na música, mas o sucesso ou quando algo não corre tão bem tem faturas, não é? Tem. Menos convites, sim. Menos lugar, as músicas são menos escutadas, a pessoa pode até sair de cena, não é o teu caso, não é? Mas pode ter uma fatura. Sair de cena... Sim, e pois não sei, depende de que maneira que a pessoa quer estar na cena, porque repara, eu podia sofrer o resto da minha vida por não ter o sucesso
absolutamente inominável do Silence 4. Isso podia-me ter acontecido, não é? Há pessoas... Mas tu também disseste que não querias exatamente isso. Não queria, e desejo nunca ter. Honestamente, eu quando vejo aqueles artistas, sabes, aqueles artistas tipo Harry Styles, e eu acho aquilo a vida mais desgraçada que uma pessoa pode ter. Mas, David, agora até houve uma crítica no Expresso em relação ao novo álbum do Harry Styles, ele anda a tentar não soar a Harry Styles. Mas pelos vistos não está a correr tão bem este novo disco. Porque se quer distanciar. Quer-se distanciar muito daquilo e fazer e soar a outra coisa nada a ver. Entendo. Ele eventualmente também está a perseguir algo, pois eu vi no outro dia, a fugir do feitiço. Eu vi um daqueles soundbites que passam na internet, ele dizer que a referir os Radiohead, que é uma coisa muito estranha no Harry Styles, referir os Radiohead. Mas as pessoas não são só ao que soam ou ao que parecem, não é? Pois. Claro que não. Eu, por exemplo, gosto muito de música pop, mas do pop do mais, às vezes, chungoso que possa existir. Ah, é? Não. Eu gosto de tudo, na realidade. O que é que pode ser um tema que gostas de cantarolar e assim mais azeiteiro? Não, da pop. Da pop, olha, dois temas. Não é aos pimba. Dois temas, não é? E repara, eu digo isto sem sequer pôr estas músicas em nenhum sítio especial de melhor ou pior, porque acho que todas essas músicas são boas na mesma. Mas o Sempre que Brilha o Sol naquela praia do Marco Paulo tem um lugar especial no meu coração para cantar na banheira. E o Final Countdown dos Europe há de ser sempre uma coisa. E eu toquei com os Europe. Sim? Toquei. Não, isso deita abaixo uma discoteca sempre. Então, se for malta da nossa idade, isso deita abaixo. Eu toquei com os Europe numa concentração motar em Faro, e toquei eu antes e a seguir tocaram os Europe. E eu fiquei para ver os Europe, e foi dos momentos mais. Eu e o guitarrista da minha banda ficámos os dois abraçados a ouvir o Final Countdown, coisa mais horrível. Quem tem cabelos compridos, então aquilo meu Deus, faz aquele helicóptero básico. Mas atenção, eu posso dizer que sou das poucas pessoas que vi os Europe e os Nirvana. Não podia estar em dois mais sítios, vi os dois ao vivo. Portanto, estou nos dois lados, nas duas pontas do espectro. Muito bem. Vamos dar música à nossa conversa. Que músicas é que nos trouxeste? Tens os Cocteau Twins, não é? Tenho, exatamente. No tema, queres dizer o tema? Wolf in the Breast. Então, eu escolhi este tema, mas na realidade podia ter escolhido qualquer tema deste álbum que se chama Heaven or Las Vegas. E este disco tem uma coisa que eu acho impressionante e que eu fiquei muito contente. Que há uns tempos foi-me apresentado este disco pelo meu filho. Como é que chama o teu filho? O filho chama-se David, também como eu. E ele disse-me: pai, não sei se já ouviste esta banda, os Cocteau Twins. E eu pensei: meu Deus, o que está a acontecer aqui? Oh, meu Deus! E eu achei isso um momento muito bonito, porque significa para mim que há bandas que passam gerações e que nunca não envelhecem e que continuam a ser revigorantes e novas, e esta é uma delas. E eu acho que os Cocteau Twins é provável que seja uma das bandas eternas, pelo menos para mim, espero que seja uma das bandas eternas da música popular. Perfeito. E mais um tema que trouxeste? Mais um tema. Trouxe um tema dos Geese, chamado Texas. Eu gosto muito de ouvir música nova, gosto mais de ouvir música nova do que música que eu já conheço, na realidade. Eu diria que 90% da música que eu ouço nunca ouvi. Estou a ouvir pela primeira vez, o que faz com que eu ouça cerca de 85% de música que eu não gosto. Ou seja, quando estou a ouvir, eu estou a ouvir pela primeira vez, não sei se vou gostar ou não. Claro. 85% das vezes não gosto do que estou a ouvir, mas ouço para ver se gosto. E no meio daquilo tudo, às vezes acontecem coisas como os Geese. Mas apanhaste num streaming? Apanhei num streaming que estava mas a dar. Mas que é aquelas sugestões? Nas sugestões, sim, apareceu de repente esta sugestão, eu ouvi e pensei: o que é isto? Mas gostas então de garimpar, não é? Gosto muito. Muito lixo e de repente, uma pepita. Gosto muito disso, gosto dessa ideia de encontrar uma coisa. E às vezes os Geese, por exemplo, são uma banda que neste momento é extremamente popular dentro do universo alternativo, mas eu na altura nem sabia que eles eram. Não. Já mostraste ao teu filho, David? Mas eu já conhecia. Não, já não. Aliás, eu mostrei-lhe e ele disse-me assim. Já ouvia e ele disse-me assim: eu já vou no segundo álbum e ele já tem um disco a solo. Foi o que ele me disse assim. Os Geese são uma banda de facto que eu acho que vale a pena ouvir. Misturam o moderno com o antigo, parece não saberem tocar, mas ao mesmo tempo parecem todos grandes especialistas de jazz progressivo.
é muito estranho, uma banda estranhíssima e que eu absolutamente adoro. E ouves em modo repeat, não é? Muito repeat com esta banda. Muito bem. E mais? A outra banda são esta banda meio estranha que eu descobri também num streaming. Middle Kids, com este tema que se chama Terrible News. E a primeira vez que eu vi esta música, eu pensei assim: isto não é a minha música nova de andar de carro, não sei o que é. E eu já ouvi esta música, eu não estou a exagerar, eu devo ter ouvido esta música umas 300 vezes, ou mais talvez. Ah, sim? É. Faz-te abanar-te ali na estrada. Olha, há uma coisa numa música do Kanye West, de quem eu também sou fã, confesso. Sim? Sou muito fã do Kanye West até um certo ponto, ou seja, até ele ter ficado maluco. Pois é isso, o assim era. Eu tenho pena dele, Não, tenho pena, acho que é uma pessoa doente. É um bocado hip, não é? É um bocado. Mas antes disso acho um tipo fez coisas absolutamente geniais. Pois. E ele tem uma música que eu gosto especialmente com o Jay-Z, onde a meio da música há alguém que diz, alguém que pergunta o que é que isto significa, e alguém que responde: não sei o que é que isto significa. Ele diz em inglês: it just gets people going. E eu gosto muito dessa expressão, it just gets people going. Não sabemos o que é, não sabemos o que é que significa, não sabemos nada disto quer dizer, mas empurra-me para um sítio que eu não sei qual é. E esta canção faz isso. Cada vez que eu ponho esta Terrible News dos Middle Kids, a canção empurra-me imediatamente. Eu estou, e parece que já estou a correr. Eu nem sei correr, nem sei fazer isso, mas põe-me logo nesse sítio. Isso é uma coisa, um dom que só a música tem. E imagino que queiras fazer isso também, provocar isso com as tuas canções. Às vezes quero, às vezes não consigo. Às vezes, pois. Mas às vezes tento muito e não consigo, mas às vezes consigo e gosto quando isso gostas, acontece. não é? Sim. Bom, e trouxeste algo para ler, não é? Eugénio de Andrade, sei que é um dos teus poetas portugueses preferidos, não é? É. E que declamas nos teus espetáculos. Declamo. Durante muito tempo declamei um poema dele no meio de uma canção do António Variações, por achar de alguma maneira que no meio do corpo é que paga, por achar que há alguma coisa que cruza o universo às vezes do António com o Eugénio de Andrade, no sentido em que o Eugénio parece-me um artista que disparate, um poeta trágico, mas esperançoso. Há uma imagem que eu tenho dos poemas dele que eu vou partilhar, que é: eu sinto que ele está a escrever os poemas enquanto cai. Ou seja, ele está a cair e antes de atingir o chão, e ele sabe que vai atingir o chão, mas sabe que vai atingi-lo de forma espetacular, e é quando ele está a escrever o poema. É assim que eu imagino todos os poemas do Eugénio de Andrade. Que imagem. Porque sinto essa vertigem neles, e este não é diferente. Já agora que falaste disso, devo dizer que adorei, eu e diria meio mundo, ou todo o mundo, o Projeto Humanos, e adorei ouvir-te a cantar Variações. Tinha que dizer isto. Obrigado. E eu adorei cantá-lo. Sabes que foi uma prenda da minha vida. Eu acho que foi uma prenda para todos. E saíste brilhantemente, e acho que não é uma evidência, mas vocês saíram-se brilhantemente. E olha, foi um dos trabalhos, Manuel Azevedo também, foi um dos Camané, trabalhos mais inacreditáveis que já fiz na minha vida, porque nenhum de nós podia supor sequer o sucesso que o projeto teve, e quando nós estávamos a fazê-lo até havia indícios do contrário, porque a editora não estava assim daí muito impressionada com o que nós estávamos a fazer. Lembro-me de ouvir as músicas pela primeira vez, das maquetes do António, e lembro-me de chegar, eu fui o primeiro ouvinte dos Humanos, porque eu não participei musicalmente na feitura das canções, eu só participei mesmo vocalmente nas canções. E quando fui para o estúdio do Hélio e da Manuela, eu fui o primeiro ouvinte das canções. Assim, eu lembro, então vá, mostrem lá o que é que vocês fizeram. Já tinham gravado a Manuela, tinham gravado o Camané, e eu estava a ouvir as canções, e eu lembro de estar assim a ouvir as canções e pensar assim: eu não acredito. Quando eu ouvi o Maria Albertina, eu pensei: é ótimo. O que é que está a passar aqui? Eu achei aquilo fora, e eu tenho de lhes dizer: vocês estão loucos? Isto está incrível, isto está noutro planeta. Absurdo bom. E eles, pronto, eu acho que mas isso é uma coisa muito recorrente. Quando se trabalha nas coisas, não se sabe o que está a acontecer. E eu acho que de repente tem-se ali. E tu que vieste fora. Eu vim como ouvinte, não é? Claro, e eu acho que de repente eu vim ali tipo: ouçam, está incrível. E depois eu fiquei ainda mais preocupado. Tipo, pois, agora tinha que cantar. E agora? Mas olha, sabes quem é que me ajudou muito? A Manuela. A Manuela ajudou-me muito. Ela esteve presente em todos os meus takes de voz.
e ela estava no estúdio a ouvir o que eu estava a fazer e trocávamos muitas ideias. Eu gosto muito disso, quando artistas estão todos juntos na sala, e eu acho que uma das coisas que eu mais gostei da escola de cinema foi a crítica constante que fazíamos uns aos outros. Camaradagem e estímulo. E não só no bem, dizer, olha, claro, isto não... crítica, isto é bom, um olhar isto, crítico. acho que isto pior. Eu gostei muito de fazer esse projeto porque sinto essa abertura muito grande por parte desses meus amigos e colegas, foi incrível. Tinha que fazer esta vírgula, e então ouçamos Eugénio de Andrade com o poema, queres dizer qual? Sobre flancos e barcos. Então vamos. Havia ainda outro jardim, o da minha vida, exíguo, é certo, mas o do meu olhar. São talvez dois pássaros que se amam, um sobre o outro, ou dois cães, não sei. É sempre a mesma inquietação. Este delírio branco, ou o rumor, da chuva sobre flancos e barcos. O inverno vai chegar, na palha ainda quente, a mão. Uma doçura de abelha muito jovem. Era o sopro distante das manhãs sobre o mar, e eu disse, sentindo os seus passos, nos pátios do coração: é o silêncio, é por fim o silêncio, vai desabar. Que bem lido. Não é bem lido, é o poema que é bonito. Não, o poema é lindo, É sim, lindo, sim. é lindo. Mas o poema pode desabar com uma má leitura. Desculpa, saiu-me agora assim. Sabes que mas eu é gosto, verdade, é totalmente. verdade. Não, verdades foram ditas agora. É verdade, mas eu gosto muito. Eu não sei se isso ainda se usa. Havia uma coisa chamada os clubes de leitura de poesia. Não, há muito. Ainda há muito. E que as pessoas declamavam poemas para as pessoas. Eu gostava muito da ideia de quando as pessoas escreviam poemas. E os poemas liam os seus próprios poemas nesses sítios, e às vezes os poemas tinham pequenas tacadas para outros poetas. E às vezes entravam numa espécie de uma desgarrada metafórica sobre cada vez que eu já se ia cada vez com mais intensidade para saber o que é que aquele poeta ia de forma metafórica atacar. E eu achava tudo isso para já. Despiques de poesia. Um despique de poesia, mas um despique de poesia com uma certa, quase com uma certa violência lá dentro. Raçudos. Ainda gostava mais disso, confesso. Muito bem. Sugestões culturais, o que é que trouxeste? Uma exposição, não é? Olha, a prova do tempo? Sim, trouxe uma exposição da prova do tempo por uma razão muito específica. Eu comecei a gostar de fotografia muito por culpa da Inês Gonçalves. Inês Gonçalves maravilhosa fotógrafa. Era uma fotógrafa, mas que eu conheci o seu trabalho através da revista Capa, que eu comprava religiosamente quando era miúdo. Tenho a coleção toda da Capa, aliás, e foi lá que eu vi o trabalho absolutamente excepcional da Inês Gonçalves. E eu diria que grande parte da minha formação na imagem teve a ver com ela, e por isso queria aqui deixar esta sugestão na Lumina Galeria. Ela tem uma exposição com a Ana Paganini e que vale a pena ver. Deixo depois ainda uma sugestão do filme do Christian Petzold, que é um realizador que eu gosto muito. Não é extremamente conhecido, mas é uma pessoa que deambula por um cinema diferente, de autor, como se diz agora, não é? Eu acho que cinema é cinema, mas todos são autores, não é? Mas é um cinema muito particular, que fala sobre estados interiores com recurso a situações às vezes meio insólitas, mas do dia-a-dia, que é uma coisa que eu gosto. E o nome do filme? Chama-se Miroir No. 3. Quase o nome de um perfume, não é? Quase o nome de um perfume. O filme, viste onde? Eu vi este filme, se não me engano, no Ideal. No cinema Ideal. Mas eu acho que está em stream algures neste momento. Pois, tenho ideia que sim. Sim, eu acho que sim. Um livro, não é? Um livro. Eu escolhi esta Sociedade do Cansaço, nunca sei dizer o nome dele, que é Bin Jung, e agora não tenho aqui o nome, não consigo. Choi Han. Jung Han, nunca consigo dizer. Porque ele é coreano / alemão. E é um filósofo dos nossos tempos, é um filósofo moderno que eu tenho lido recorrentemente. Ele tem inúmeros livros. Esta Sociedade do Cansaço é uma dos mais conhecidos dele, que reflete uma das coisas que a gente falou aqui, que tem a ver com a ideia de nos escravizarmos a nós próprios através da tecnologia e através de uma imposição social de queremos subir uma escada. Tem a ver também com a ideia do capitalismo. E como a sociedade está construída assim, exatamente, não é? está construída... Tudo cada vez mais acelerado, produzir. Sim, não é? mas no fundo, mas há uma coisa que ele fala que eu acho que é muito importante, que eu acho que às vezes nos escapa, é que nós acabamos por ser escravos de
nós próprios, pela própria ideia que temos do sucesso e que queremos nós próprios alcançar, e às vezes essa própria ideia é que nos escraviza sem nós darmos por ela. Queremos jogar o jogo. Queremos mas jogar o jogo. Que jogo é esse, não é? Há uma coisa muito simples que um amigo meu no outro dia me disse, que eu fiquei chocado e que tem a ver com esse livro. Ele disse-me que estava num emprego que o permitia trabalhar na esplanada. Eu disse-lhe que era ao contrário, que o emprego que acabava de lhe roubar a esplanada, que antes era só para ele e agora também do trabalho dele. Portanto, é um pensamento todo ao contrário que a sociedade nos impõe. Ou seja, eu antes ia à esplanada a beber um copo, estar com os meus amigos, e agora uma pessoa parece que se gaba de poder trabalhar na esplanada. Não devia gabar-se disso. A esplanada não é para isso, a esplanada é para outra coisa. E por isso é que eu acho que essas ideias nos são enfiadas na cabeça, às vezes de uma forma extremamente subtil, e estes filósofos e estas pessoas que pensam o mundo de uma forma a desconstruí-lo ajudam-nos a descodificar isto e a proteger-nos dessas formas de nos escravizar. Muito bem, estamos prestes a chegar ao fim desta nossa conversa. Quais são os teus maiores fantasmas e inquietações hoje? O que é que te atormenta? A guerra é uma coisa que me inquieta extremamente. E eu no outro dia tentei explicar isto ao meu filho, aos meus filhos, tentava explicar-lhes que a guerra talvez seja a pior coisa que pode acontecer a qualquer ser humano. Porque a guerra é o sítio mais injusto, mais absurdo, mais... E eu quando era miúdo, a primeira viagem que eu fiz fora de Portugal foi à Polónia. Tinha 19 anos e fui a Auschwitz. E Foste de Interrail? Não, não. Ganhei um concurso de fotografia e o primeiro lugar era uma peregrinação a Częstochowa. E eu nem sequer era católico já na altura, mas fui com a minha excursão toda e uma das visitas era a Auschwitz. E eu acho que toda a gente devia visitar um campo de concentração. Eu estive e foi terrível. Fiquei um dia inteiro, eu fui com 3 amigos, fiquei um dia inteiro sem conseguir articular a palavra, eu e todos. Entendo. Eu, por exemplo, eu ia com uma grande expectativa de tirar muitas fotografias e eu não tirei uma única. Eu igual. Porque é no fundo uma pessoa ter a noção clara e completa do perfeito horror que é a guerra e o que nos leva, ao sítio que nos leva como ser humanos, que é a lado nenhum, ao sítio mais profundo do maior terror que pode haver em vida. Por isso é que quando falam em filmes de terror, tudo isso são fantasias que nós vemos no ecrã. O terror a sério está no ser humano e no que fazem uns aos outros e naquilo que é o cenário de guerra, onde os inocentes, os civis é que pagam geralmente a maior fatura por razões que são completamente desconhecidas e que não têm nada a ver com as decisões que cada um de nós possa tomar. Portanto, eu acho que a maior inquietação para mim no mundo que está neste momento de novo, esteve sempre, mas está agora com a guerra mais próxima, primeiro a Ucrânia, agora do Irão, e certamente outras seguirão, não tenho dúvidas nenhumas, e isso acabamos por viver de uma maneira ou de outra, e é talvez o maior fantasma que eu julgo que existe na minha vida, é a possibilidade de sermos arrastados cada vez mais por uma existência onde isso seja cada vez mais o dia-a-dia. A vida tem sido boa para ti? Tem sido boa para mim no sentido em que eu também tenho sabido aproveitar o bom que a vida me deu. Eu acho que isso é extremamente importante. Não é... Eu sinto que às vezes qualquer pessoa pode estar em qualquer situação e pode tomar outro tipo de decisões que levam a pessoa a não aproveitar o melhor que a vida lhe está naquele momento a dar. E eu acho que tive a sorte de ter bons pais, bons amigos, boas pessoas à minha volta que ao longo da minha vida também me souberam explicar da melhor forma o que é que seria, quais as melhores opções, para onde é que eu poderia ir, para onde poderia ser mais perigoso ir, e isso fez com que eu tenha tomado, não sempre, mas algumas boas decisões na minha vida. Não foram todas, mas algumas boas decisões. E isso fez com que a minha vida prosperasse, florescesse. Isso é uma coisa que nem sempre pode acontecer, e não acho que eu esteja sempre num sítio onde isso possa acontecer, muito pelo contrário. Eu acho que todos nós temos que olhar com muita atenção para aquilo que a vida nos dá, de forma a fazê-la florescer. É fácil que uma vida possa murchar
qualquer uma. Desde a maior à mais pequena, todas podem murchar, todas podem florescer. E por isso é que eu acho que essa atenção permanente ao presente é uma coisa extrema, é talvez a coisa mais extrema que nós temos de dar atenção a isso. É aquilo que estamos a viver neste preciso momento. No final do ano vem um novo disco, o que é que podemos esperar dele? Uma grande maluqueira. Com capa, talvez? Com capa, com 3 capas. Com 3 capas, claro. Porque quem tem capa sempre escapa. Olha, toma. Era o slogan dessa revista. Este disco, como eu disse há bocado, hoje em dia, quando faço canções, é bom que elas signifiquem alguma coisa para mim. Eu já fiz muitas. Portanto, eu não tenho grande interesse em fazer mais uma. Portanto, estas canções, neste momento, têm um significado especial para mim, porque elas estão extremamente ligadas à forma como eu vejo o mundo agora, e sinto que só estão cá fora porque são importantes de alguma maneira para mim, pô-las cá para fora. Agora, depois são importantes para outras ou não, isso é descobrir. Mas é um disco diferente, é um disco que acaba por falar de Portugal também, da minha forma de ver o mundo à minha volta, que obviamente é muito português, não é? E fala sobre uma certa forma de estar no mundo, a minha forma de estar no mundo, que é um bocadinho, é bicuda. Eu costumo dizer muitas vezes que, e estas são conversas que às vezes tenho com o meu management, eu acho que às vezes as pessoas querem muito as canções redondas. Eu só gosto das canções bicudas. Eu gosto, quanto mais bicudas elas forem, mais confortável é para mim. Lá está, a sensação de desconforto que elas provocam. Portanto, eu sinto que vêm muitas canções bicudas a caminho, e eu espero, que as pessoas as possam ouvir. Espero que seja pelo menos uma surpresa, nem que seja para dizer, meu Deus, que horror, nunca mais quero ouvir isto. Eu digo muitas vezes que a pior coisa que pode acontecer a uma canção é a indiferença. Claro. Se a pessoa ouvir e aquilo nem causar absolutamente nada, agora, se causar perfeito pavor ou terror ou odeio isto, pelo amor de Deus, nunca mais toques isto na vida, isso já foi bom. Melhor do que nada. Melhor do que ser música de elevador, só uma coisa. Portanto, eu acho que isso é aquilo que eu quero pôr no mundo, é uma coisa que seja, que possa dividir, que possa unir, que possa dar para discutir, que seja qualquer coisa que não seja mais do mesmo. É aquilo que eu mais tento fazer. Agora, se consigo ou não, isso é outra coisa. Vamos esperar para ver. Já 2 concertos que estão aí marcados, não é? Para o final do ano. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis agora interesse, beleza, e tens gosto em dedicar tempo e atenção? Que pequenos grandes prazeres nesta altura do campeonato, tua vida? Eu diria que a maior parte dos meus prazeres são esses. Eu diria que quase todos são os pequenos grandes prazeres, porque eu não acredito nos grandes prazeres assim. Diga-me um! O maior prazer, para já estar com o meu filho recém-nascido, talvez seja, porque eu já sou pai de um miúdo de 20 anos, uma miúda de 17, eu digo sempre miúdo, e agora este é recém-nascido, e eu acho que tenho uma noção maior do que é que isso significa. Antes sabia mais ou menos, mas era tudo novidade, não é tudo meio a acontecer pela primeira vez. E agora já aconteceu tudo e agora está a acontecer outra vez. És um pai diferente ou imaginas-te diferente? Estás noutro lugar? Serei sempre diferente, porque era mais jovem, não é? E agora sou outro, não é? Isso é sempre diferente. Mas em muitas situações sou muito parecido, não acho uma diferença assim tão grande. Mas estou mais atento, acho eu. Mas se tivesse de escolher, um pequeno prazer que não envolvesse as grandes coisas da vida, porque eu acho que ter um filho é uma grande coisa da vida, eu diria que um dos maiores prazeres que eu tenho, dos mais absurdos, é chegar ao final do dia e estatelar-me no sofá, não confortavelmente, não de pantufa, mas estatelar-me no sofá, fazer zapping e dizer coisas parvas ao televisor, falar com ele e responder de volta a coisas que as pessoas dizem e responder a coisas. É um prazer gigantesco que eu tenho, e rir-me com as pessoas que estão à minha volta, com a minha mulher, com os meus filhos. Rir é talvez os maiores grandes prazeres que eu tenho na vida. Obrigado. Obrigado, Bel. E terminou assim este episódio com o músico David Fonseca. Espero que tenham gostado. Se sim, digam coisas, enviem críticas, sugestões, opiniões, partilhem com a malta que vos rodeia. Podem encontrar-me nas redes sociais. Gosto sempre de ter o vosso feedback. Como sabem, nesta temporada o genérico é da autoria da Garota Não, e as fotografias desta vez foram do José Fernandes. A edição áudio é, como é hábito, do Francisco Marujo. E pronto, é tudo por agora. Eu volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas, com empatia e com o que vos apetecer também. David, como é que te despedes das pessoas?
até sempre. Até sempre. Ou, muitas vezes, até já. Nunca até jazz. Não, isso não. Até jazz. Que por amor de Deus. Já quando se usava, era terrível. Agora já nem se usa. Quer dizer, já quando era, já não era. Sempre foi péssimo. Sempre foi péssimo. Obrigado. Obrigado.